Dessa vez nós vamos falar com dois grandes empresários, duas feras, que é o empreendedor e investidor anjo desde 2008, João Kepler, reconhecido como um dos conferencistas mais sincronizados com inovação e convergência digital do Brasil, especialista em empreendedorismo, startup, marketing, vendas e muito mais, que é nada mais, nada menos do que o João Kepler, conhecido por vocês. E também vamos falar com o empresário Paulo Tenório, CEO da Tracto, atendido pelo Sebrae em diversas ocasiões. Ele que é empreendedor desde os seus 15 anos, aos 19 iniciou o seu próprio negócio. Nós vamos ter aqui a oportunidade de fazer um bate-bola e mostrar para vocês todas essas experiências aqui e enriquecer vocês do conhecimento tão importante que é investimento. Nós estamos nessa edição especial, estamos direto do InovaBra, como vocês podem ver, é um espaço de co-inovação, um dos maiores espaços de co-inovação da América Latina. Aqui nós temos mais de 180 startups, mais de 60 grandes empresas, mais de 10 fundos de investimentos e juntos todo esse ecossistema está trabalhando em prol da inovação, da cocriação e do desenvolvimento dos pequenos negócios, das startups e do próprio desenvolvimento econômico do Brasil. Então, aproveitem também, o Sebrae desde novembro de 2018 faz parte desse ecossistema e consegue contribuir tanto com as startups como com as grandes empresas e também com toda a rede de mentores e consultores que nós trabalhamos aqui dentro desse espaço. Então, vamos começar o nosso bate-papo. João Kepler e Paulo Tenório, sejam bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite do Sebrae. Uma diferença dessas duas personalidades, e o João fala muito isso, mas ele sempre se dispõe a poder contribuir com o ecossistema, isso é muito bacana. O Paulo da mesma forma. Então, obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês e por compartilhar todas essas informações que nós vamos ter nos próximos minutos. E aí, eu faço, para iniciar aqui já o nosso bate-papo, eu inicio com o João Kepler. A primeira pergunta, João, para você, queria que você falasse um pouco para a gente como começou a sua carreira de investidor anjo desde 2008, como que você chegou já ao seu portfólio de mais de 400 empresas. Conta para a gente um pouco essa trajetória, para quem ainda não te conhece, saber o potencial e essa pessoa especial que nós temos aqui hoje. Bom, primeiro, obrigado Sebrae, uma iniciativa muito importante para a gente que está aqui e também para vocês que estão aí. Uma oportunidade da gente poder fazer essa troca. E o Sebrae, através do mundo digital, através da internet, está conseguindo levar conteúdo e conhecimento em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é muito importante e isso é uma iniciativa inovadora, eu digo, né? Eu não sou diferente de nenhum de vocês que estão aí do outro lado assistindo. Eu comecei a minha vida empresarial muito cedo, empreendedor por oportunidade e um pouquinho também por necessidade, porque meu pai nunca me deu nada, então eu tive que me virar para buscar o meu sustento, o que eu queria fazer enquanto jovem, adulto, e aí vem toda a sequência, né, da vida adulta até o dia de hoje. Mas em 2007, até 2007, eu empreendi muitas coisas na economia tradicional, tive vários negócios da economia tradicional, mas eu tinha também já um e-commerce de ingressos. Então foi com esse e-commerce que eu entendi e descobri o que eu precisava fazer para captar investimento, precisava fazer para buscar investidores. Então esse e-commerce eu fui buscar investimento para ele e eu conheci o investimento através disso. Recebi não, você não vai ter investimento. A sua empresa não vai receber investimento. Mas por quê? Minha empresa é grande, é boa. Não, você não vai ter, está faltando várias coisas. E aí, naquele momento, eu descobri por que eu não tinha recebido e o que faltava para receber. Então, a migração de empreendedor para investidor se deu após esse não. Foi que eu entendi que eu precisava, a partir daquele momento, arrumar o meu negócio para receber investimento e também eu percebi que eu podia me transformar no investidor. Eu podia apoiar as ideias dos outros, os projetos de outros empreendedores e assim comecei a fazer e não parei mais. Legal, muito bacana, fica claro aí o empreendedorismo por oportunidade. Acho que muitos de vocês, quando encontram um problema, acho que é aí que vocês conseguem vislumbrar uma oportunidade de negócio. Eu acho que o João mostrou aí um exemplo clássico disso.
E aí, para a gente dar continuidade, eu faço uma pergunta agora para o Paulo. Paulo, você começou a empreender desde os 15 anos, cedinho, como desenvolvedor, né, da web. Conta pra gente como foi esse início, principalmente da empresa Tracto, como que foi esse roadmap aí, todos esses estágios para você chegar até o estágio de hoje. Bacana, obrigado ao Sebrae, o pessoal que está em casa que está assistindo a gente. A oportunidade que dá para as startups e investidores poderem contar um pouco da história dos bastidores é muito importante, principalmente no processo de educação empreendedora. Então, quero agradecer demais a oportunidade. Em relação à história, fazendo uma longa história bem curtinha, eu comecei interessado muito em desenvolvimento quando eu ainda era um moleque, com 14, 15 anos de idade. Na época, isso a gente está falando 93, 94, em Maceió, Alagoas. Então, internet não existia, ainda era uma época de BBS, era uma coisa muito manual e a carência de conteúdo já fazia a gente naturalmente buscar esse conteúdo de várias formas. Então, comecei bem cedo desenvolvendo. Na faculdade, eu fiz meu primeiro curso, foi análise de sistemas. Eu tive que trancar por um motivo de saúde e entrei no curso de administração de empresas, onde realmente eu me encontrei, mas dentro desse curso foi quando tudo começou. À época eu não tinha muito dinheiro para poder comprar nada, minha família também estava passando por uma situação complicada, e aí eu comecei a fazer o trabalho dos outros alunos, cobrando R$50 por trabalho naquela época, para poder fazer. E estagiava na faculdade ganhando R$150 de bolsa auxílio. Então, no meio desse contexto de muito aprendizado, eu estava sedento por conhecimento, foi que surgiu a primeira empresa, que foi um estúdio de design e animação, porque ao invés de usar o PowerPoint, que eu nunca gostei, até hoje eu também não gosto, a primeira versão que eu fiz foi utilizando o Flash, criando apresentações animadas. Foi aí que começou toda a história. Então, montei a sociedade, que foi o meu primeiro investimento anjo, foi uma professora chamada Kedma Vilar. A Kedma é uma pessoa fantástica. Ela identificou, ela tinha R$30 mil à época guardados. Disse, Paulo, vamos fazer uma sociedade. Chamei mais 2 amigos e a gente fundou a Blob em Maceió, Alagoas, no ano de 2000, mais ou menos. E foi um dos primeiros estúdios de design e animação do Brasil, de motion design. A partir daí, comecei toda essa história, viajei pelo Brasil, fui morar fora do país. Quando eu voltei, depois de acumular essa experiência toda em design, eu disse, há uma forma mais fácil de se criar os materiais de marketing. Foi daí que veio a ideia do software. Então, foi uma construção de mais de 12 anos de carreira, empreendendo, para sim ter a ideia com mais base de dizer, olha, eu consigo resolver esse problema de uma forma mais eficaz. O Tracto nasceu dessa iniciativa e desse histórico desses anos todos, né? Legal. Muito, muito bacana para dar continuidade. Eu vou pegar um gancho aqui, João Kepler, já de uma pergunta do Jefferson Caldeirão, do YouTube. Eu acho que faz uma conexão muito importante com o que o Paulo falou da primeira investidora. Ele faz a seguinte pergunta: como conseguir investimento para microempresa em fase de inicialização, né? A juros pequenos, incentivo e com prazo longo, com um período de carência. E aí eu complemento, muitas pessoas já querem chegar direto ao investidor anjo, sendo que a gente sabe que tem uma trilha até o investidor anjo. E eu te pergunto, antes até do investidor anjo, quais são as formas que um pequeno empreendedor, aquela pessoa que muitas vezes está validando o seu negócio, pode conseguir um dinheiro? Eu sempre digo que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. O melhor dinheiro é o dinheiro do mercado. É quando você faz a venda daquilo que você quer desenvolver e aí você tem esse dinheiro. Então o melhor dinheiro é esse. É muito melhor do que dinheiro de banco, que tem juros, muito melhor dinheiro do investidor, que tem participação no teu negócio. Então, assim, seu primeiro dinheiro que você tem que... mas João, mas não está pronto ainda para vender. Então, eu quero dizer para você o seguinte, antigamente era difícil você, até na época do Paulo em 2000, era difícil você montar um negócio rapidamente, fazer um protótipo, botar no ar e trabalhar. Era difícil. Hoje não é. Hoje é muito fácil você fazer qualquer coisa que você queira que caiba no celular. Então, você tem que montar qualquer coisa que caiba dentro do celular, porque aí você realmente vai estar antenado em tudo que está acontecendo. E a partir daí, que você conseguir mostrar que isso tem uma continuidade, que isso vai ser útil a uma persona, a um público específico, e aí você identificar que público é esse, aí nesse momento é que você começa a buscar o chamado investimento, o chamado investidor. Não, mas eu quero um investidor para minha ideia na cabeça. Difícil você conseguir um investidor com ideia na cabeça, mas é possível. Quem pode ser esses investidores com a sua ideia ainda na cabeça? São pessoas da área que você quer atender.
Então, é da área farmacêutica, da área de estacionamento, da área de panificação. Você tem que procurar pessoas que são especialistas nessa área, que já entendam como é que funciona uma jornada, uma trilha do segmento que você quer atingir, para buscar, para ver se ela consegue, investir junto com você nesse seu sonho, nessa sua ideia. Mas se você puder ir mais adiante, botar no papel, tirar do papel e agir, andar um pouquinho mais, aí sim, lá na frente, um pouco mais na frente, você vai conseguir algum investidor profissional do chamado Smart Money. Legal. Importante, o João citou alguns segmentos. Muitas pessoas acham que investidor é só para startup, né? O João tem um livro Smart Money, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Não só para startups, a gente está falando também de segmentos tradicionais que precisam receber aporte, seja ele uma panificadora, uma serralheria, uma empresa de madeira e móveis, por exemplo. Então não está restrito a startups. Desde que ela entenda, né? Desde que ela entenda que ela precisa ter um diferencial, ter algum negócio baseado no segmento que você quer atingir, mas que tenha um diferencial que ele pode ser escalável ou até mesmo que possa caber no celular, como eu disse. Então não é só você querer montar uma serralharia, mas montar uma serralharia com qual propósito? Montar uma serralharia com qual diferencial? Montar uma serralharia que possa fazer que tipo de serviço? Você tem que ser o melhor especificamente dentro do mundo da serralharia, mas eu corto dessa forma, eu faço isso diferente. Então é nesse tipo de business que o investidor gosta de investir. É só desmistificar que é só para startup, né? Só para necessariamente negócios escaláveis. Você tem toda a razão, só que mesmo que seja tradicional, precisa ter um diferencial daquilo, do segmento que você quer atingir. Ótimo. Não dá para você fazer, não dá mais, por exemplo, só como exemplo, ter a rua da floricultura, a rua da autopeça. Pô, é tudo igual. Quem disse que tem que ser naquela rua? Tá aí o Starbucks provando que em lugares que você nem imagina tem uma cafeteria. Legal. Mas por que tem uma cafeteria nesse lugar? Porque ninguém pensou nisso. Então, hoje em dia, empresário não tem que estar ligado se é tecnologia, tem que ligar se é inovador, se tem diferencial, seja ele em qualquer segmento, em qualquer momento da vida profissional. Ótimo. E aí, Paulo, já pegando um gancho também, conta pra gente como você conseguiu o seu primeiro investimento. Você já deu um spoiler aí da sua primeira investidora. Isso. Você pode falar um pouco de quais foram as investidoras, os investidores, quais foram as... Kepler chegou e disse, não faz isso não. Eu vou te ajudando, a gente vai conversando, e foram mais de 8 meses que a gente teve desde o primeiro contato, que eu disse, eu estou pronto para receber investimento. Por quê? O empreendedor tem que decidir que está pronto. E quando é que ele está pronto? Quando ele tem maturidade para entender o modelo de negócio, quando ele sabe o que é ter sócio, ele sabe o que é investimento. A partir daí, sim, ele pode se colocar na posição para receber investimento. E nessa fase, foi 8 meses depois do primeiro contato com o Kepler, a gente conseguiu fazer a primeira rodada de investimento anjo, que foi um sindicato, junto com mais 5 investidores anjos, a gente levantou a primeira rodada de investimento para o Tracto. Tá. Nós tivemos obrigado, Paulo, nós tivemos um pequeno problema aí no YouTube. Não tinha um livro como Smart Money, então é muito bacana essa oportunidade. O Smart Money é o dinheiro inteligente, no sentido de que a pessoa que te ajuda, ela vai te ajudar não só com dinheiro, ela vai te ajudar com capacitação, com conexão. Eu vou te apresentar a empresa tal, vou te apresentar o cliente tal, te ajudar com know-how que ele tem naquele determinado segmento, naquele determinado assunto, vai pegar na tua mão para chorar junto quando perde, comemorar junto quando ganha. Então é o cara que está junto, é como se fosse um apoio, sabe? Um tio bacana que está do teu lado ali, é tio porque eu também sou mais velho que ele. Então é assim que funciona o Smart Money, é quando o dinheiro encontra o talento, como eu digo, né? O dinheiro encontrou o talento, acontece essa mágica, o talento do empreendedor, o dinheiro do investidor, acontece essa mágica. E aí um ajuda o outro, é uma engrenagem, porque um vai ensinando ao outro e essa engrenagem vai junto e eles juntos eles vão muito mais longe. Então é uma troca muito justa, muito inteligente. Então essa é a primeira parte. A segunda parte, como se aproximar e atrair disso. Eu digo sempre que investidores tem muito no mercado. O detalhe é como o empreendedor vai acessar o investidor. O investidor ele quer ser acessado de uma maneira inteligente, de uma abordagem inteligente. Não dá, por exemplo, você ter um negócio de saúde, você falar com o investidor que investe em agropecuário. Ele não entende nada de saúde. Então você precisa entender qual é a tese, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de investir
para depois sim você apresentar o seu negócio para aquele investidor que quer investir naquilo que você está fazendo. Então, como eu disse antes na resposta anterior, primeiro você tem que buscar mentores, apoiadores no segmento que você quer atingir. E se você colocar, por exemplo, a palavra investidor anjo no Google, vai aparecer várias pessoas que fazem esse tipo de investimento. Se você procurar no LinkedIn, várias pessoas fazem esse tipo de investimento. Agora, de novo, para você acessar, você tem que ser muito objetivo naquilo que é a primeira coisa que você falou aqui, Thiago. Você disse, empreendedor resolve problema. Então, a pergunta que o investidor, a pergunta que você, o que você tem que dizer para o investidor é começar com isso. João, eu resolvo esse problema dessa forma. Se te interessar, vamos marcar um café. É assim. Não precisa mandar o seu sonho, dizer o seu problema, ou mandar 20 páginas de um plano de negócio. Não. Esse é o problema, esse é o diferencial do que eu quero fazer isso nessa solução aqui, através disso. Te interessa? Vamos falar. Ótimo. E com essa fala, João, você já respondeu pergunta da Agnes do Instagram, que era qual área comercial que o investidor anjo investe. Uma das primeiras conversas que eu tive com o João, falei, João, o Sebrae, né, tem vários contatos com várias startups e muitos perguntam como fazer essa conexão com o investidor. E o João respondeu de bate-pronto, falando, Thiago, para conversar comigo precisa primeiro entender qual que é a tese de investimento. A minha tese de investimento que está, inclusive, pública, as pessoas podem acessar. Então, uma das primeiras formas, eu acredito, que é entender qual que é a tese de investimento, em que o João, as empresas do João, investe para você poder ter uma maior aderência. Né? E os outros também. No meu livro Smart Money, eu dou o nome de 300 investidores. Dou nome aos bois, como diz a história. Eu dou nome aos caras que fazem investimento. Então, não tem por que essa desculpa dizer não existe no Brasil. Cara, somos mais de 1000. Né? Então, e tem fundos e tem empresas que fazem. Você, quando bem falou, que aqui mesmo no Inovabra tem 10 fundos de investimento. Então, existe dinheiro. Agora, atenção, esse dinheiro de investidor não é o investidor que procura você, é você que procura o investidor. Agora, é você que tem que escolher o investidor, que é mais sério e mais grave ainda. Né? Você tem que entender que é você que decide se quer ou não aquele dinheiro. Tem uma coisa interessante falar sobre isso, principalmente quem está com startup ou está pensando em começar e vê aquela dificuldade de bater na porta e levar não. Isso é muito comum aqui no Brasil. As pessoas acham, no Brasil tem menos dinheiro, tem isso, aquilo. Mas, na verdade, é comum no mundo inteiro. O fundador de várias empresas vão contar a mesma história. Bateram em centenas de portas até uma se abrir. Então, tem que ter essa resiliência de poder encontrar. E tem uma coisa que é muito importante nesse processo inteiro, acho que o João falou, o empreendedor, muitas vezes, com uma ideia muito bacana, ele vai para um investidor, bate na porta, o investidor olha e diz, poxa, não gostei, não quero. Isso é um normal, é uma oferta que você faz de trabalho para ele. Mas o que acontece com o empreendedor são duas reações. A primeira, que é a mais comum, é, poxa, onde foi que eu errei? O que é que eu estou fazendo de errado? E essa autocrítica é interessante. Mas existe o outro também, dizer, olha, eu acredito que ele não é o investidor certo para o meu negócio. E isso exige um nível de autoconhecimento para não projetar falhas e tal, no outro. Mas isso é importante até para um empreendedor continuar acreditando que a próxima porta vai se abrir. E toda vez que levar um não, dizer assim, não é o investidor certo. Não culpar, não tentar encontrar muitos erros. Às vezes, eu já fiz isso e conversando com o Kepler, até hoje que a gente vem, se você bater com o produto certo na porta errada, você vai tomar um não. E muitas vezes, para você achar a porta certa, requer um super trabalho de conhecimento, quem são os anjos. De preparação, né? Preparação, pesquisa no mercado, qual a tese de investimento do fundo tal. Aí começa um processo realmente de educação empreendedora que ele tira esse mito do smart money e coloca mais numa coisa mais prática. E falando sobre o que o Kepler falou no livro em relação ao que é o smart money de estar junto, de acompanhar, encontrar o parceiro correto. A jornada ela é longa. A jornada do empreendedor, a média de anos para saída, para ter um exit e começar a fazer, isso daí vai de 5, 6 anos de relacionamento. Então, isso quer dizer, vão pivotar, vão haver momentos de baixa, de alta, e é importante que encontre o parceiro certo. Encontrar dinheiro no banco, que foi a primeira pergunta dele, o banco não está preocupado se você deu certo ou deu errado, ele vai querer o retorno imediatamente. É o modelo de negócio dele. Já com o investidor anjo, ele vai entender, poxa, não está dando certo agora, mas se a gente mudar isso aqui, pode dar certo. E ele tem que estar junto, incentivando, abrindo portas e começando a fazer esse trabalho. E a diferença básica é que o banco quer juros e o investidor anjo ou o investidor quer resultado juntos, né, lá na frente. Isso.
Então, você não precisa devolver o dinheiro se não dá certo. Exato. Né? Então, não que o banco não seja bom. Para muitos modelos de negócio, um financiamento de longo prazo, com prazo de carência, como ele falou, é o melhor caminho. Mas você tem que ter garantia real e você tem que ter nome limpo. Isso. Não, nem todo mundo tem essa condição, né? Nem todo mundo tem essa condição. Então, se você conseguir um parceiro dentro do segmento que você está, para que ele possa te ajudar, né? Se é um negócio de unha, de manicure, cara, procura pessoas relacionadas a esse mundo que possa te dar mentoria, que possa abrir as portas, que possa te conectar e, se possível, algum dinheiro para ajudar a fazer aquilo. E não é um grande dinheiro, entendeu, Thiago? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele faz um plano de negócio, precisa de 300 mil. Cara, com 50 mil você faz. O primeiro passo da validação, acho que fracionar o processo de estratégia de go-to-market é muito importante. Então, de ir ao mercado. De ir ao mercado, desculpa. A estratégia de go-to-market é quando você diz, olha, eu tenho um plano e eu quero atingir 1 milhão de clientes. Tá, mas para poder vender 1 milhão de clientes, você tem que conquistar os primeiros 10, depois os primeiros 50. Quem vende 50 vende 100, quem vende 100 vende 500, quem vende 500 vende 1.000, quem vende 1.000 vende 100 mil, quem vende 100 mil vende 1 milhão. Então, esse processo fracionado vai ser o tempo necessário até para ajustar. Muitas vezes as pessoas pensam que precisam de muito dinheiro, na verdade não é o dinheiro, é às vezes a qualidade desse dinheiro. E uma terceira fonte de financiamento que pode ser feita é quando você vai através de corporações hoje têm grandes deficiências. O mercado B2B, que é eu entendo a dor de um ciclo produtivo e para poder fazer isso muitas vezes eu tenho que estar trabalhando como funcionário para entender onde estão as deficiências daquela empresa e a partir daí montar um plano de negócio. Tem várias startups que saem oriundas de um profissional que trabalhou muito tempo no segmento e ele diz, cara, dá para fazer melhor isso aqui. E aí com os contatos que tem dentro desse mercado, ele consegue empreender. Então muitas vezes o primeiro passo para empreender é se tornando funcionário. Essa é uma visão que eu tenho, que eu acho que quanto mais experiência você tiver como funcionário, mais ciclo você tem, maior a sua rede de contatos. E um agregado a isso que o Paulo falou em relação às corporações, às empresas maiores do que a sua, de um determinado segmento, você pode prestar atenção olhando para eles, porque o empreendedor tem que ser uma parabólica de problema para achar a solução, né? Você pode prestar atenção que muitas vezes eles têm uma dificuldade ou uma deficiência em uma área. E essa área, você tem um serviço na comunidade, na sua cidade, que pode atender aquela dificuldade. Mas eu sou pequeno, não vou prestar serviço para Volkswagen. Por que não? Sim. Por que não? Se você vai resolver a dor dele. A melhor maneira de se vender hoje é resolvendo o problema do outro. Do cliente. Cliente, é você entender a dor do outro e entregar exatamente o que ele precisa. Parece fácil falar, mas é assim que funciona. Quando eu vejo uma startup dando certo, por que a Tracto deu certo? Porque ela resolve o seu problema de design, de artes, de fazer documentos, arquivos, proposta comercial, sei lá o quê, cartão de visita. Tudo isso a Tracto resolve. Mas é a dor de quem usa o programa. Né? Muito bom. Vocês comentaram aí, resumindo toda essa fala, eu acho importante, as pessoas já querem começar gigante, né? Isso. Acho que tem aquela velha máxima lá que é de pensar grande, começar pequeno e crescer rápido, né? Então, por mais que o plano de negócio está mostrando ali alguns milhões ou uma quantidade grande, talvez para você iniciar, você precisa começar efetivamente pequeno, pensando lá no longo prazo. Eu vou pedir desculpas aí para o colega do YouTube, o Jefferson, falei o nome do Jefferson errado, então eu faço minha correção aqui, é Jefferson Calderaro, tá? Peço desculpas aí pelo erro. E o João comentou rapidamente aí sobre o nome sujo, tem uma pergunta aqui do Wendland, acho que eu acertei, no Instagram. Estou com o nome sujo, consigo arrumar um anjo ou um empréstimo para alavancar o meu negócio? Provavelmente um empréstimo no banco vai ser mais difícil, né? Por incrível, existem até startups que resolvem isso até hoje. Mas assim, principalmente quando você está com o nome sujo para poder levantar capital. Mas é bastante difícil, falando como empreendedor, há um ciclo que ele pode se envolver. Se ele já tem um débito que ele precisa resolver, o interessante é ele resolver esse débito primeiro e começar a fazer um trabalho de construção, mas sem abandonar o negócio. Eu acredito que dá para fazer os dois sim, sabe? Eu já vejo diferente. Para mim, quando o empreendedor mostra que ele tem capacidade de sair do fundo do poço, esses são os melhores empreendedores. O empreendedor que já sofreu, já quebrou, esse é o melhor empreendedor. Então, muitas vezes ele está no Serasa, não é porque ele quer, não foi porque ele comprou o que não podia, simplesmente porque tem que manter a operação. Então, o investidor consciente, ele olha isso. O que ele vai te dar é um prazo para você resolver e para fazer uma parceria. Então, não é que ele vai negar você como o banco nega. Não, está no Serasa, eu não vou fazer negócio. Não é assim.
né? E tem que analisar por que você está assim. E se os que você quer construir faz sentido no médio prazo, no curto prazo, no longo prazo, para que resolva também a sua vida pessoal. Porque não adianta nada você estar bem na sua vida empresarial, a sua vida pessoal é uma desgraça. Você tem que ter equilíbrio pessoal para poder ter equilíbrio empresarial. Então, não é que vai ser brecado porque você está no Serasa, mas será se faz sentido a tua vida e o teu negócio empresarial, entendeu? Acho que caminhar os dois juntos tem que caminhar os dois importante. juntos. Agora, o que eu vou te ajudar a sair do Serasa. Isso não tenha dúvida, porque você não pode ficar com o Serasa. E a ideia é boa, cara, passa por muita coisa. Eu concordo com o Kepler, quando a gente está passando por uma dificuldade financeira, é muito importante. Mas é importante também o empreendedor ter consciência sobre onde ele está entrando, entendeu? E que ele faça todo o processo de validação, independente do capital e da necessidade dele. O que o empreendedor não pode fazer é atrelar a condição dele de, eu estou com o nome no Serasa, ou eu preciso do investimento anjo para realmente começar um negócio. Acho que todos os investidores gostam de dizer assim, olha só... se eu conseguir aquilo, eu faço isso. Eu faço isso. Não é assim, é dizer assim, olha só, tá vendo? Vou começar uma conversa com o Kepler, era assim, Kepler, eu estou aprendendo como é que monta um SaaS, que é um modelo de assinatura. Falei, uma hora que eu aprendi, eu vou estar pronto para levantar capital. Exatamente. Aí quando chegou na hora de fazer isso, aí o empreendedor está pronto e muitas vezes isso custa apenas leitura e estudo, sabe? Estudo. Depende mais dele do que dos outros, depende mais dele do que do mercado. Qualquer evolução o investidor gosta de ver, pelo menos assim que eu me senti toda vez que eu dava um passo para frente, Não, sabe? agora, por exemplo, ele está dando um passo enorme agora, mas foi baseado em validação. O que é validação? É validando o que se aprende, é você ver se o outro compra, se existe essa dor e se alguém tem interesse maior do que o que você faz. Então é validando o que se aprende. Bota isso na cabeça, independente do que você faz. Teste, teste, teste. É como o Paulo falou, se você precisa de 100 mil, começa com 10, teste se aquilo deu certo. Se você ter o ROI, o resultado, o retorno daqueles 10, seja em marketing digital, seja num evento, seja o que você for fazer, verifique se vai dar o retorno. Teste isso, aí sim aplica os outros 90. Não coloque essa questão de só vou fazer se eu tiver 200 mil, ou 100 mil, ou 50 mil, ou se eu pagar aquela dívida, ou se eu sair do Serasa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é isso mesmo, é o passo a passo. Eu acho que os primeiros passos, geralmente eles são gratuitos. Vai chegar uma hora que existem outras portas para bater, até mesmo antes do anjo, que capacitam o empreendedor. Aceleradoras, o próprio Sebrae com os programas que tem as reuniões, outros empreendedores para conversar. Então, eu acho que esse processo, ele antecede essa chegada do investidor. Excelente. E o Sebrae está pronto para isso, né? Se você entrar no site do Sebrae, a quantidade de conteúdo que tem gratuito e disponível, de experiência nossa, né, para poder te passar de grandes empreendedores. Eu já aproveito, então, você tocou no assunto do Sebrae, para o investidor anjo. E aí o Paulo também pode comentar a importância do Sebrae dentro desse processo. Qual a importância de uma empresa, de uma startup, de repente, já ter passado por um processo de aceleração ou de incubação? Inclusive, a nossa internauta Clarice Cardoso Simões, do YouTube, pergunta qual a diferença entre aceleradora e incubadora. Quero que você também fale um pouquinho sobre isso. Mas, João, assim, o que dentro desse contexto, quais são essas possibilidades? Legal. Primeiro, a resposta da Clarissa. Incubadora é muito focada em academia, pesquisa, desenvolvimento, até você construir algo que esteja pronto para o mercado. A aceleradora, ela trabalha mercado. Ela te ajuda na modelagem do negócio, na validação, nos testes, mas focada em mercado. Então a diferença é basicamente essa. Incubação é mais pesquisa, desenvolvimento do teu produto, do teu serviço, a aceleração é mais mercado. E falando do Sebrae, como eu digo sempre, hoje as startups que passam pelo programa do Sebrae, essas startups são melhor preparadas. Esse ano passado, eu fui no final do ano, fui para vários Demo Days do Sebrae, com o Sebrae São Paulo, por exemplo. Cara, eu vi startups prontas para receber investimento. Pronto, aliás, tem algumas que nós fizemos investimento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando vem de uma aceleradora, quando vem de um programa como o Sebrae, a startup está praticamente pronta para o passo seguinte. Então, se você está nos assistindo, cara, procure o Sebrae da sua cidade, procure o programa de startup se você tiver alguma base tecnológica, depois a gente pode falar sobre isso, como uma empresa tradicional pode se transformar numa startup, mas não é porque eu estou aqui no Sebrae não, mas o que ele pode fazer por você de forma gratuita é realmente impressionante. Eu participei com o Sebrae desde o primeiro Demo Day, quando teve o primeiro Demo Day Alagoas. O Sebrae já estava junto, que trabalhou na preparação. Eu vim entender, o primeiro passo que eu dei em startup para eu saber o que era um pitch, foi dentro de um treinamento para um Demo Day do Sebrae.
Então, foi dentro do Sebrae Alagoas, eu me lembro desse dia, a gente estava sendo treinado lá para entender como é que fazia uma apresentação, a modelagem de negócio, tudo aquilo era muito novo. Então, o Sebrae trabalhou naquilo. Na sequência, tiveram várias oportunidades, como o Sebrae Lacabos, que foi um projeto que a gente participou e deu uma visibilidade bem bacana para a gente. Teve uma oportunidade legal. E fora isso, o Sebrae, agora a gente evoluindo, eu estou botando as 3 etapas que a gente estava, nessa a gente evoluindo mais um pouco, o Sebrae agora é parceiro apoiando o evento que o Tracto realiza, que é o Tracto Marketing Show, e o Sebrae vem aumentando a sua participação e o seu apoio ano após ano, então mostrando que assim, acho que tem uma linha de escala que o empreendedor pode aprender a trabalhar com o Sebrae. Para a gente sempre teve presente na jornada do Olha Tracto. que interessante, desde o começo apoiando desde a aceleração, desde o Demo Day, até agora participando de um evento onde a própria startup ajuda 3 mil outros empreendedores no evento no final de junho, é isso? Isso, em Maceió, o maior evento do Nordeste de marketing, vendas e tal, que é muito interessante. E o Sebrae está junto. Por quê? Qual é a missão do Sebrae? Ajudar as pessoas. Sim. E ajudar o pequeno e médio empresário. Então, para vocês que estão assistindo a live, os empreendedores, só esperem a gente terminar a live, corram no Sebrae, façam o seu agendamento, que em todos os estados a gente possui projetos de startup, como a gente também atende outros segmentos mais tradicionais. Ok? Vamos dar sequência aqui para uma pergunta interessante da Laura, do Instagram. Onde consigo me conectar a mentores? Preciso de mentores para a área de beleza, e outras pessoas aqui também falam sobre essa conexão, né? Onde eu consigo essa rede? Eu acho que o Sebrae é uma das possibilidades, mas eu quero emendar essa pergunta com uma outra que também está sendo bem questionada aqui nas nossas redes sociais, que é o João, dos maiores incentivadores aí do ecossistema. O que um investidor busca de uma startup, né? Então, no seu caso, João, além de falar o seu nome correto, que é João Kepler e não João Kleber, quais são os outros atributos que o empreendedor precisa ter? Quais são as características que você, como outros investidores, também analisam no empreendedor? Tá bom, tá bacana. Essa coisa de trocar meu nome é o tempo todo, né? Mas tudo bem. Bom, primeiro que a rede de mentores tem várias, né? Você encontra em universidades, você encontra em incubadoras, em aceleradoras, você encontra no Inovativa Brasil, que é um programa do governo federal, você encontra no próprio Sebrae com os consultores, com o consultor Ali, com o consultor, o atendimento lá do Sebrae. Então, assim, tem vários lugares que tem rede de mentores, você bota no Google, vai aparecer vários que podem te ajudar. E também no segmento de beleza que ela está, tem também vários do segmento que você está atingindo, que você quer atingir. Então, não tem problema esse negócio de mentor, porque existe, assim como existem investidores. No caso nosso, o que a gente olha numa empresa quando ela apresenta um projeto para investimento? Primeiro, a gente olha o empreendedor e o time. Quem é que vai entregar aquilo que está dizendo? Faz sentido o que está sendo proposto? Existe algum risco desse negócio não ser desenvolvido ou não acontecer? Os números que estão sendo falados são números coerentes? Porque papel cabe tudo, né? Esse negócio tem chance do Google fazer uma feature, uma característica e acabar com esse negócio nos próximos 5 anos? Então tem várias coisas que a gente vê e analisa na hora da decisão de go ou no go, vou ou não vou investir. Então, existem alguns fatores. Agora, o fator número 1 é habilidade e competência do empreendedor antes mesmo do projeto dele. Ótimo. Muito bom. A gente está caminhando para o final da nossa live. Já? Com gostinho. Não eram 3 horas? Com gostinho. Pergunta para eles se eles querem acabar. Com gostinho de quero mais. Pode falar, pessoal. Se alguém aí quer que a gente continue com bate-papo, mas a gente tem... o nosso prazo, que todas as perguntas serão respondidas, podem ficar tranquilos. Eu vou fazer já um encaminhamento para o final aqui com o Paulo. Paulo, com toda a sua experiência, desde lá do início, não sabendo nem o que era uma startup, esse famoso pitch, mas com a sua experiência internacional que você teve, essa sua trajetória, qual uma dica, qual uma recomendação para aquela pessoa que quer iniciar um pequeno negócio, quer iniciar uma startup,
ou para aqueles que já são uma startup e estão querendo tracionar? O que você tem como uma dica para eles? Primeiro agradecer, mas a principal coisa que vem na minha cabeça chama perseverar. Isso é uma coisa que não exige muita preparação técnica nesse sentido, mas é entender que a jornada de todos os negócios seguem um padrão. Aqueles que dão certo e também aqueles que dão errado. A perseverança do empreendedor para poder ter capacidade de mudança quando enfrentar adversidades. Então, o que mais acontece, eu estava lendo hoje, por exemplo, o Instagram, ele foi a segunda opção de um outro aplicativo, ele não foi a primeira, eles pivotaram porque estavam para morrer e criaram o Instagram como uma solução. O YouTube era um aplicativo de encontros, antes de ser uma hospedagem de vídeo. Então, o Facebook não era o Facebook, era uma outra coisa. Então, todos os projetos, se você olhar, eles pivotaram, eles mudaram no meio do caminho. Então, para mim, a maior dica é estar preparado para aceitar a mudança, não se apaixonar pela ideia, se apaixonar por resultado. Então, mas principalmente com a perseverança. E uma coisa que eu preciso fazer um agradecimento foi até o professor César Augusto, que foi o primeiro a me preparar para o pitch no Sebrae. Então, foi um consultor do Sebrae de Alagoas, que eu não sabia o que era, eu me lembro exato, estava lembrando aqui, foi o professor César Augusto, carequinha, que me ajudou na época e eu todo marrento ainda querendo aprender nessa fase, então eu digo perseverança e humildade. Eu acho que são o Tracto duas não características. era o que Não? ele é hoje. Não? O Tracto era uma calculadora de proposta comercial, não era isso? O Tracto começou com uma calculadora de proposta comercial, calculadora de valor hora de trabalho, que gerava uma proposta comercial automaticamente num app. Exato. No meio da jornada, a gente descobriu o modelo de negócio SaaS e descobriu que valia mais a pena investir numa plataforma que criasse, além de propostas comerciais, qualquer tipo de material de marketing de uma pequena empresa. E a gente pivotou completamente. E até hoje tem pessoas que dizem, olha, eu tentei baixar o seu app. Eu falo, faz 5 anos que a gente... Então, mas imagina que o Paulo está falando, os investidores foram junto com ele no pivot, né? Nesse sonho dele. E esse, para mim, é o papel do Smart Money, é entender que o empreendedor, confiar no empreendedor, que o empreendedor tem um gut feeling da perseverança e vai dizer, isso aqui vai dar certo e é onde eu vou apostar as fichas. Então, acho que isso é interessante. O perseverar que o Paulo está dizendo é no sentido de persistir. Persistir. Insistir é uma coisa, persistir é outra. Insistir é você cometer o mesmo um erro e ficar naquele erro. Isso é insistir. Persistir é você cometer erros novos. E não tem problema nenhum de você errar. Ótimo. João, você provocou os internautas e eles querem mais perguntas, então a gente vamos seguir aqui com outras perguntas. Olha aí, pô, ganhamos. Tá vendo? Quando o tema é bom e quando os entrevistados são melhores ainda, a live fica bem divertida, mas eu vou avançar aqui também num assunto que eu acho que vocês vão gostar e vai conseguir também esclarecer outras dúvidas de vocês. E eu passo a bola aqui para o João. Eu gostaria de saber, João, é uma pergunta pessoal, qual a sua melhor startup? E para as pessoas que estão sedentas por mais informações, onde elas podem conseguir esses e outros conhecimentos que você adquiriu nessa trajetória aí de mais de 10 anos como investidor anjo? Legal, eu vou começar pelo final. Eu adquiri o conhecimento de investimento anjo, de empreendedorismo na prática, fazendo, né, executando. Eu não fico só pensando, eu sou um cara de vou lá e faço. Erro e cometo novos erros sempre. Então, eu fui a eventos, eu li bastante, eu virei um leitor eufórico por todo mês que ele lê um livro novo, conteúdo gratuito na internet, o tempo todo lendo, vendo vídeo. Então, assim, eu interagia com as pessoas nos eventos, eu falava com o meu colega vizinho do avião, não ficava calado. Então, assim, são coisas que você precisa fazer para poder aprender. A gente tem 2 orelhas e uma boca, ou seja, tem que ouvir mais do que falar muitas vezes e aprender. É assim que funciona. A gente tem que entender que a gente não sabe tudo, desarma, só sei que nada sei, já dizia Sócrates. E, cara, seja uma esponja de conhecimento, absorva, mesmo que você já saiba, desarma, aprende e bota em prática, porque é assim que funciona. E a outra pergunta foi o quê? Onde está armazenado essa quantidade de informações sobre como os empreendedores podem captar investimento? Smart Money, nesse livro aqui, 10 anos de perguntas que eu recebi. Foram 10 anos de prática de investimento. Aqui eu coloquei a arte de atrair investidores. Por que arte de atrair? Porque atrair investimento é uma arte. Você não precisa dizer eu sou o mais bonito, eu sou o melhor do mundo. Não. Você precisa provar através de resultados. Só o resultado é capaz de mostrar
e de argumentar por você. De mostrar como funciona e argumentar por você. Não dizer, eu sou o melhor. Não, a prática mostra. Então, assim, o resultado é que faz isso. E o livro Smart Money te ajuda a entender isso e a se preparar para captar como fazer um pitch deck, como o que falar, o que não falar, onde existe, como fazer. Então, tudo isso está aqui nesses 10 anos no livro Smart Money. E, por fim, qual é a minha melhor startup? Né? Essa é a situação depois você colocou. Situação difícil, porque eu tenho um tracto aqui do lado, né? Mas eu estava até falando sobre essa questão de captação de reinvestimento e completando o que o Kepler falou, é muito importante que vocês não têm noção de como era difícil quando a gente começou, e a gente fala como se fosse um tempo muito longo, mas em 5, 6 anos de quando eu comecei, em 6 anos que eu comecei esse mundo de startup, um livro como esse, e principalmente o conteúdo que tem massificado e a capacitação dos investidores, e eles compartilhando muito conteúdo online, e compartilhando muito e escrevendo livros, isso ajuda demais. Agora, os empreendedores realmente precisam virar uma máquina de leitura. O conteúdo ele não vai vir num post, numa coisa, ele vai vir em páginas e páginas de leitura que eu acredito que isso... O post inspira, né? O post inspira... Mas você tem que aprofundar aquilo ali. Tem que condensar. Então, realmente a leitura tem que fazer esse hábito. Eu acho que livros como esse são raros. Na verdade, é um dos poucos livros que tem de investimento aqui no Brasil. E a gente, o Tracta, tem um pedacinho da história do Tracta aqui também, contando o case da gente, mas case de várias outras startups. Então, é um livro que tem uma didática muito interessante. Eu tenho recomendado também para todos os meus amigos que estão começando com seus projetos de startup. Independente se é startup ou não, né? Vai entender como captar para o seu negócio, independente do que você seja. Mas respondendo a sua pergunta, eu fiquei aqui pensando na resposta, né? Qual é a minha melhor startup, com todo respeito ao Paulo e a todas as 399 outras startups do portfólio da Bossa Nova. Eu sempre soube que, e vocês viram nesse bate-papo, que isso aqui é uma troca. É uma troca, um aprendizado. O que eu aprendi com esse cara é coisa impressionante. Então, olhando para essa história do empreendedorismo, da educação como um todo, desse aprendizado, eu só posso dizer uma coisa: a minha melhor startup são meus filhos. Eu tenho 3 empreendedores dentro de casa. Então, foi um processo de aprendizado nesses últimos 20 anos. O meu mais velho tem 20 anos. O meu do meio tem 18 e a minha menina, Maria, tem 15. Então, eu aprendi muito com eles e também eles aprenderam comigo através de exemplos. Eu dei exemplos, né? Eu dei a eles muito conhecimento e conteúdo. Eu preferi dar a eles coisas não materiais, coisas, vamos dizer, intangíveis. Exemplos e casos que eles poderiam... Porque nem todo pai tem condição de dar ao seu filho bens materiais, né? Então, o que você pode dar ao seu filho? Você pode dar ao seu filho um ambiente criativo, pode dar ao seu filho testar várias coisas. Ah, meu João, como é que se transforma num grande nadador, por exemplo, num grande jogador de futebol? Ele testando. Como é que vai saber se ele vai ser ou não? Testando, aprendendo. Então, você tem que viabilizar esse ambiente de teste, esse ambiente de criatividade na sua casa. Então, eu fiz isso com meus filhos e eles me retornaram como grandes empreendedores e que têm negócios e que ganham dinheiro deles, né? No sentido de que eu não precisei dar mesada para eles, eu não precisei fazer várias coisas. Então, por isso, eu te digo que melhor startup, com certeza, são meus filhos. Obrigado pela resposta. Eu acho que um exemplo também, um exemplo de atitude, né? De conseguir entregar a vara e não o peixe, né? Exato. Muito bom. Acho que a gente até extrapolou um pouco a pedido dos internautas, então a gente caminha aqui para os encerramentos. Espero que todos tenham gostado dessa live. Eu acho que tanto o Paulo como o João conseguiram passar para vocês um pouco dessa experiência e deram algumas indicações de como vocês podem aproveitar ainda mais as instituições, os mentores, o ecossistema para vocês conseguirem tracionar a startup de vocês ou a empresa de vocês. Mas para quem busca ou quer buscar investimento, a gente também, o Sebrae, temos um projeto chamado Capital Empreendedor. Exato. Então eu deixo o link, vai ficar na gravação para vocês conhecerem um pouco mais. Em vários estados do país tem esse projeto onde prepara o empreendedor para buscar o investimento, o melhor investimento. A gente sabe que o dinheiro não é a solução e dependendo daquele dinheiro, às vezes a empresa pode até falir, por exemplo. Mas com o Sebrae, com tipos de projetos como esse, a gente quer preparar o empreendedor para receber o melhor aporte e se beneficiar de todo esse ecossistema para poder alavancar a competitividade dos negócios. Essa é a missão do Sebrae.
Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, João. Obrigado. Paulo, pela disponibilidade. Eu acho que foi excelente. Eu posso deixar meu site aí para eles? Pode fazer João K-E-P-L-R, joaokepler.com.br, o seu site. E qualquer rede social, @João Kepler. Paulo, se quiser fazer Eu queria fazer um convite. O Tracto nasceu num Demo Day, o Demo Day Alagoas. Hoje o Tracto tem a oportunidade de realizar um Demo Day, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho, durante o Marketing Show. Então, Kepler vai estar lá, vão ter vários outros investidores que vão ter uma banca super disputada. Ano passado a gente teve startups de mais de 15 estados diferentes que aplicaram e foram para Maceió. Apesar de ser em Maceió, o universo que a gente traz é o ecossistema inteiro de São Paulo, do Nordeste, que a gente leva para lá. Então eu queria fazer esse convite e a gente dá uma premiação em dinheiro, são R$5.000 de premiação e mais passagens para vir em São Paulo e conexão com todos os ecossistemas que tem. Então, conexão com o pessoal do Google Campus, que agora é Google for Startups. Então a gente abre as portas. Também, que o Sebrae também apoia. O Sebrae vai estar dentro do evento do Marketing Show. Então quem quiser saber mais informação, pode deixar um comentário que a minha turma já vai entrar em contato e poder acessar mktshow.com. Mas aproveitar essa oportunidade, a gente nasceu no Demo Day e eu acho que a visibilidade pode aproximar do Smart Money. Que bacana, muito bacana ainda terminar com mais esse exemplo de uma pessoa que consumiu dos serviços, como por exemplo o Demo Day, e agora está realizando um evento para beneficiar outros empreendedores, para beneficiar o ecossistema, que com certeza vai ser em Alagoas, né? Caribe brasileiro. Maceió, Caribe brasileiro, mas com abrangência nacional, certamente, com vários mentores, investidores e empresas de todo o ecossistema. Então, forte abraço para vocês, muito obrigado pela participação e até breve. Obrigado.